Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu voltava da lida com o gado naquele fim de tarde de março. O sol ainda pendia no céu como brasa viva, queimando o chão de terra batida e fazendo a poeira subir em redemoinhos preguiçosos cada vez que meu cavalo branco pisava firme. O calor grudava na pele igual melado, e minha camisa encharcada de suor colava no peito e nas costas. Fazia 3 horas que eu estava no pasto, consertando cerca, marcando bezerro novo, verificando a guarda. O trabalho nunca acabava mesmo. A fazenda se estendia ao redor como um mar de capim seco e árvores retorcidas. Goiás tinha essa cara, vasta, silenciosa, indiferente. As cigarras cantavam sem parar, aquele som agudo que enche a cabeça e parece vir de dentro da própria terra. De vez em quando, uma rolinha gemia no alto de um jatobá. Só isso, nada mais. O silêncio pesava. Sempre pesou, mas naquele dia parecia diferente, mais denso, como se o ar tivesse engrossado e cada respiração custasse um pouco mais de esforço. Eu conhecia aquele silêncio. Era o mesmo que ficou na casa depois que minha Joana se foi, levada pela doença que nem nome direito os médicos souberam dar. Fazia quase 5 anos. Às vezes parecia uma vida inteira. Às vezes parecia ontem. Toquei o cavalo branco com as pernas, pedindo mais um pouco de velocidade. Fantasma. Era assim que eu chamava ele. Balançou a cabeça e acelerou o trote. As crinas brancas dele dançavam com o vento quente, e eu sentia o movimento ritmado do corpo dele embaixo de mim. Era uma boa companhia, o fantasma, melhor que muita gente que conheci na vida. A estrada de terra serpenteava entre os pastos e o cerrado fechado. Dos 2 lados, o capim alto e amarelado se misturava com pequizeiros, faveiras e buritis magros. Lá na frente, onde a estrada fazia uma curva antes de descer para o córrego, tinha o velho poço, aquele buraco maldito que meu avô mandou cavar quando ainda era menino, nos tempos em que a fazenda tinha mais gente, mais vida, mais tudo. Hoje, não tinha mais ninguém, só eu e o silêncio. Puxei o chapéu de couro para baixo, protegendo os olhos da claridade. O sol estava descendo, mas ainda mandava aquela luz cortante que cega quando bate de frente. Sombras compridas começavam a se esticar pela terra. Ia ser noite logo. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho demorado embaixo do chuveiro enferrujado, comer a farofa com ovo que tinha deixado pronta de manhã e talvez, só talvez, conseguir dormir sem acordar no meio da madrugada. O problema era que eu sempre acordava. Sempre. 3 da manhã, toda santa noite. O relógio velho da sala batia 3 vezes e eu abria os olhos no escuro, suando frio, com o coração apertado. Era como se o corpo lembrasse o que a cabeça tentava esquecer. A hora que ela acordava gritando de dor. A hora que eu a segurava nos braços sem conseguir fazer nada. A hora que tudo mudou. Sacudi a cabeça. Não adiantava pensar nisso agora. O fantasma pisou numa pedra solta e quase tropeçou. Eu segurei as rédeas com firmeza e murmurei baixinho. Calma, velho, calma. Ele balançou a cabeça de novo e seguiu em frente, mais devagar agora. As orelhas dele se mexiam, atentas. Cavalos sentem as coisas antes da gente. Sentem perigo, sentem mudança no ar, sentem quando algo não está certo. E naquele momento, as orelhas do fantasma estavam viradas para frente, tensas. Eu também senti. Um arrepio subiu pela minha nuca, apesar do calor. Alguma coisa não estava certa. Diminui ainda mais o passo e fiquei alerta. Meus olhos percorreram a paisagem ao redor, o capim alto, as árvores tortas, o céu começando a ganhar tons de laranja e rosa. Tudo parecia normal. Mas não estava. Tinha algo diferente no ar, um peso, uma tensão. Foi então que percebi. As cigarras tinham parado de cantar. Tudo tinha parado. O silêncio era absoluto agora. Nem vento,
Nem passarinho, nem o zumbido distante de um inseto. Nada. Como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Meu coração começou a bater mais rápido. Fantasma parou sozinho sem que eu puxasse as rédeas. As orelhas dele giraram para a direita, na direção do velho poço. Eu senti meu estômago apertar. Tinha alguma coisa lá, alguma coisa errada. Anda, murmurei, mas o cavalo não se mexeu. Fiquei parado ali, montado no fantasma, olhando fixo para a direção do poço. Não dava para ver o buraco dali. Ele ficava uns 50 metros para dentro do mato, escondido por um punhado de arbustos e capim alto. Mas eu sabia exatamente onde estava. Conhecia cada palmo daquela terra. O poço era fundo, muito fundo. Devia ter uns 15 metros, talvez mais. A boca dele tinha quase 1,5 metros de largura, cercada por pedras velhas e musgosas. Meu avô tinha mandado cobrir com umas tábuas podres quando eu ainda era criança, depois que uma bezerra caiu lá dentro e morreu. Mas as tábuas apodreceram com o tempo, com a chuva, com o abandono, igual a tudo mais nessa fazenda. Eu deveria ter arrumado aquilo, deveria ter tampado direito. Mas nunca tinha tempo, ou nunca tinha vontade, ou simplesmente não me importava mais. Desci do fantasma devagar, sentindo os joelhos estalarem. Tinha 52 anos, mas o corpo parecia de 70. A vida no campo cobra seu preço. Cada cerca consertada, cada boi laçado, cada dia debaixo do sol deixava sua marca. Toquei o pescoço suado do cavalo. Fica aqui, velho. Ele bufou baixinho. Comecei a andar na direção do poço, devagar, pisando com cuidado. O capim alto roçava nas minhas calças. Espinhos de jurubeba arranhavam meus braços. O chão estava seco, rachado, marcado por pegadas antigas de gado. A luz do sol estava ficando mais fraca, mais dourada. As sombras se alongavam e o silêncio continuava. Parei na borda da clareira onde ficava o poço. Foi aí que eu ouvi um som fraco, distante, como um suspiro, ou um gemido abafado. Meu sangue gelou. Não era vento, não era bicho, era algo diferente, algo humano. Dei mais alguns passos, afastando os galhos secos que bloqueavam a passagem. Meu coração martelava no peito, as mãos começaram a suar. Tinha algo ali, tinha alguém ali. E então, cortando o silêncio como uma lâmina, veio o som que mudaria tudo. Um grito. Fino, curto, desesperado, um grito de criança. Eu parei na mesma hora, como se tivesse levado um tiro. O grito ecoou uma vez e morreu no ar, engolido pelo silêncio pesado do cerrado. Mas ficou martelando dentro da minha cabeça, repetindo, repetindo, repetindo. Era um som que não deixava dúvida. Não era animal, não era vento enganando o ouvido, não era a imaginação de um homem cansado e solitário. Era real, era humano, era uma criança e vinha do poço. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Larguei tudo, chapéu, cuidado, receio, e corri. Corri pelo capim alto que chicoteava minhas pernas, pelos espinhos que rasgavam minha camisa já rasgada, pelas pedras soltas que quase me fizeram cair. Meus pés pesados batiam na terra seca, levantando nuvens de poeira. O suor escorria pelo meu rosto, queimando meus olhos. Meu peito ardia. Fazia anos que eu não corria assim. "Aguenta!" gritei, sem nem saber se alguém podia me ouvir. "Eu tô indo!" O grito veio de novo, mais fraco dessa vez. Quase um sussurro estrangulado. "Socorro! Por favor!" A voz era fina, assustada, cansada. Uma voz de menina. Cheguei na clareira ofegante com o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. O velho poço estava ali, como sempre esteve, no meio do terreno limpo. As pedras da borda estavam cobertas de musgo verde escuro e limo. As tábuas que deveriam cobrir a abertura tinham apodrecido e caído para os lados, deixando o buraco negro completamente exposto. Era como uma boca aberta na terra, esperando para engolir qualquer coisa que chegasse perto.
Me joguei de joelhos na borda e olhei para dentro. A escuridão era quase sólida. O poço descia reto por uns 3 metros e depois se alargava, formando uma espécie de câmara úmida e fria. Lá embaixo, muito lá embaixo, eu via o brilho opaco da água suja. E então meus olhos se acostumaram com a penumbra e eu vi uma menina. Ela estava agarrada a uma pedra que se projetava da parede, uns 5 metros abaixo da superfície. Os braços magros tremiam de esforço. As mãos pequenas, cobertas de lodo verde, escorregavam lentamente. A cabeça dela pendia para o lado, os cabelos molhados grudados no rosto. Ela me olhou de baixo e naquele olhar tinha tanto medo, tanto cansaço, tanto desespero que eu senti como se alguém tivesse socado meu estômago. "Eu tô aqui!" gritei e minha voz ecoou dentro do poço. "Eu vou te tirar daí! Aguenta firme!" Ela tentou dizer alguma coisa, mas só conseguiu soltar um gemido fraco. Os dedos dela escorregaram mais um pouco na pedra. Ela não ia aguentar muito tempo. Eu sabia disso. Qualquer um que olhasse aquela cena sabia. Me levantei de um pulo e corri de volta pelo mato. Minha mente trabalhava rápido agora, calculando, planejando. Eu precisava de corda. Precisava de alguma coisa forte o suficiente para aguentar peso e comprida o suficiente para chegar lá embaixo. "Fantasma!" gritei. O cavalo branco estava parado onde eu tinha deixado, as orelhas atentas, o corpo tenso. Ele sabia que algo estava errado. Cheguei perto dele, respirando pesado, e peguei a corda de laço que ficava amarrada na sela. Era uma corda boa, de sisal trançado, grossa e resistente. Usava ela para laçar gado. Tinha que aguentar. Tinha que aguentar. Voltei correndo para o poço, desenrolando a corda enquanto ia. Quando cheguei na borda de novo, olhei para baixo e meu coração quase parou. A menina tinha escorregado mais. Agora só uma das mãos segurava a pedra. A outra mão batia na água suja que cobria o fundo do poço, procurando apoio onde não havia. "Segura!" gritei. "Só mais um pouco!" Ela me olhou de novo e dessa vez vi lágrimas descendo pelo rosto sujo dela. Procurei ao redor algo para amarrar a corda. Não tinha árvore perto, não tinha poste, não tinha nada suficientemente firme a não ser a raiz. A uns 2 metros da boca do poço tinha uma velha aroeira, meio torta, ressecada pelo sol. Mas as raízes dela eram grossas e se enterravam fundo na terra. Corri até lá, testei a raiz mais grossa com as mãos, estava firme e amarrei a corda nela. Dei 3 voltas, fiz o nó mais forte que conhecia, puxei com toda a força para ter certeza. Voltei correndo para a borda do poço, segurei a corda e olhei lá para baixo. A distância parecia maior agora. O buraco parecia mais fundo. A escuridão parecia mais densa. Por um segundo, só um segundo, eu hesitei. Tinha 52 anos. Não era mais novo. Não era mais forte. Se eu caísse, se a corda arrebentasse, se... O grito da menina cortou meus pensamentos. "Me ajuda! Não aguento mais!" A mão dela escorregou de vez da pedra. Não pensei mais. Só agi. Enrolei a corda na minha cintura, dei 2 voltas rápidas, passei por entre as pernas e fiz outro nó. Testei. Tinha que aguentar meu peso e o dela. Tinha que aguentar. "Tô descendo!" gritei. "Não solta daí!" E me joguei dentro do poço. A descida foi rápida e violenta. Meu corpo bateu na parede úmida, raspando o ombro nas pedras ásperas. A corda queimava minhas mãos. Tentei frear com os pés, mas eles escorregavam no limo que cobria tudo. A cada metro que descia, a luz lá de cima ficava mais distante e a escuridão mais espessa. O cheiro era horrível, mofo, podridão, ferrugem, um cheiro de morte antiga e água parada. Meu estômago revirou, mas eu continuei descendo, soltando a corda aos poucos, tentando controlar a descida. Até que meus pés tocaram a água. Estava gelada. Gelada e suja. A água batia na altura da minha cintura e eu sentia coisas tocando minhas pernas.
Folhas podres, galhos, lodo, talvez até ossos de animais que caíram ali ao longo dos anos. Tentei não pensar nisso. Tentei focar só na menina. Ela estava a menos de 1 metro de mim agora, ainda agarrada na pedra com a última força que tinha. O rosto dela estava pálido, os lábios roxos de frio e de esforço. Ela me olhou com olhos arregalados, incrédulos, como se não acreditasse que alguém tinha realmente descido ali. Eu tô aqui, eu disse, tentando manter a voz firme, mesmo com os dentes batendo de frio. Vou te pegar agora, confia em mim. Ela assentiu levemente com a cabeça. Estendi os braços na direção dela, mas a corda na minha cintura estava curta demais. Eu não alcançava. Praguejei baixinho e tentei soltar mais corda. Mas era arriscado. Se eu soltasse demais, podia afundar na água e perder o controle. Você vai ter que soltar daí e vir para mim, eu disse olhando nos olhos dela. Eu te pego. Prometo que te pego. Não consigo, ela sussurrou a voz tremendo. Tô com medo. Eu sei, mas eu tô aqui. Não vou deixar você cair. Ela me olhou por um longo momento. Vi quando ela tomou a decisão. Vi quando a coragem venceu o medo. Ou talvez fosse só o cansaço vencendo tudo, e ela soltou. O corpo pequeno dela caiu na minha direção, batendo na água com um som abafado. Eu mergulhei os braços e agarrei o que pude. Um braço fino, um pedaço de roupa encharcada. Puxei ela para cima com toda a força, levantando o corpo leve da água. Ela tossiu, cuspiu água barrenta e se agarrou em mim como quem se agarra à vida. Não me deixa morrer. Ela soluçou contra meu peito. Por favor, não me deixa morrer aqui. Eu tô aqui, repeti, sentindo meu próprio corpo tremer. Vou te tirar daqui. Respira, só respira. Com uma das mãos segurando a menina e a outra segurando a corda, comecei a avaliar a situação. Olhei para cima. A boca do poço parecia minúscula agora, um círculo de luz alaranjada contra o céu que começava a escurecer. A corda pendia reta da raiz lá em cima até minha cintura. Tinha que mandar a menina subir primeiro. Era a única forma. Desamarrei a corda da minha cintura com dedos trêmulos e gelados. Cada movimento era difícil. A água pesava, o frio entorpecia, e a menina agarrada em mim deixava tudo mais complicado. Escuta, eu disse, olhando no rosto dela. Vou amarrar essa corda em você. Você vai subir primeiro, tá ouvindo? Você consegue? Ela olhou para cima, para o buraco infinito que precisava escalar, e eu vi o medo tomar conta dela de novo. Não consigo, ela disse. Tô cansada demais. Você consegue. Eu vou te empurrar por baixo. E você é forte. Sei que é. Passei a corda embaixo dos braços dela e dei um nó firme na frente. Testei 2, 3 vezes. Tinha que aguentar. Precisava aguentar. Quando eu te empurrar, você sobe agarrando na corda. Expliquei rápido. Usa os pés na parede, vai devagar. Não olha para baixo, só para cima, entendeu? Ela assentiu, mas eu via que estava aterrorizada. Vai dar certo, eu disse, mais para mim do que para ela. Posicionei a menina na minha frente e me preparei para empurrar. Meus pés afundaram mais no lodo do fundo. A água estava até meu peito agora. Vai! Gritei. Ela começou a subir. Ela começou a subir devagar, muito devagar. Os braços finos tremiam a cada puxada na corda. Os pés descalços tentavam encontrar apoio na parede coberta de limo, mas escorregavam constantemente. Eu a empurrava por baixo o máximo que podia, segurando as pernas dela, dando impulso. Meus pés afundavam cada vez mais no lodo macio do fundo. A sensação era de estar sendo puxado para baixo, como se o poço quisesse me engolir junto. Isso! Eu gritava, tentando dar coragem. Você consegue! Mais um pouco! A voz dela vinha em soluços entrecortados. Não consigo. Não consigo. Consegue sim. Não para. Sobe! Ela ganhou mais meio metro. Depois mais um. Os braços dela se moviam como de uma marionete quebrada, puxando a corda com o que restava de força.
Eu via os músculos das costas dela tensionados sob a roupa molhada e rasgada. Era uma menina pequena, devia ter uns 12 anos, talvez menos, mas naquele momento estava lutando como uma adulta, como alguém que sabia que parar era morrer. A água ao meu redor se agitava com meus movimentos. Coisas invisíveis roçavam nas minhas pernas. Tentei não pensar no que poderia ser. Tentei não pensar que estava até o pescoço numa água que não via o sol há décadas, numa tumba de pedra que cheirava a morte e esquecimento. Concentrei tudo na menina. Ela subiu mais 1 metro. Estava quase na metade do caminho agora. A luz lá de cima iluminava levemente o topo da cabeça dela. Eu conseguia ver os cabelos molhados, escuros, grudados no pescoço fino. "Tá indo bem", gritei. "Não desiste." Foi quando ouvi o primeiro estalo. Tec! Um som seco, abafado, vindo lá de cima. Meu coração parou. "Sobe mais rápido!" gritei, e dessa vez minha voz saiu estridente, desesperada. "Rápido!" Ela tentou acelerar, mas os braços não obedeciam. Escorregou alguns centímetros para baixo antes de conseguir se segurar de novo. Soltou um grito fino de pânico. Outro estalo, mais alto dessa vez. Tec, a raiz, a maldita raiz estava cedendo. "Pelo amor de Deus, sobe!" berrei com toda a força dos meus pulmões. A menina reuniu forças de algum lugar profundo, daquele lugar onde a gente guarda a última reserva de vida, e disparou para cima. As mãos dela se moviam freneticamente na corda. Os pés batiam na parede. Ela subia como um bicho acuado, movida pelo instinto puro de sobrevivência. 3 metros, 2 metros, 1 metro para a borda. E então aconteceu o que eu mais temia. Crack! A corda arrebentou. Não foi a corda que quebrou, foi a raiz. O som veio lá de cima, um estalo profundo seguido do barulho de terra se soltando. Vi a corda afrouxar por uma fração de segundo. Vi o corpo da menina começar a cair de volta e, num reflexo que não sabia que tinha, me joguei para frente e estendi os braços. Mas ela não caiu. No último instante, no último centésimo de segundo, as mãos dela agarraram a borda do poço. Os dedos pequenos se fincaram na pedra com uma força impossível. O corpo dela ficou pendurado, balançando, os pés batendo no ar. "Sobe!" gritei. "Puxa!" Ela puxou. Ouvi o grito de esforço que saiu da garganta dela, um som animal, primitivo. Os braços tremeram, mas seguraram. Ela conseguiu colocar um cotovelo na borda, depois o outro. Depois se arrastou, se contorceu e finalmente, rolou para fora. Estava salva. Eu ouvi o choro dela lá de cima, um choro de alívio misturado com exaustão e terror ainda não processado. Ouvi os soluços. Ouvi a respiração ofegante e então percebi onde eu estava, sozinho. No fundo do poço, sem corda. A água batia no meu peito, o frio congelava meus ossos. Olhei para cima e vi o círculo de luz diminuindo à medida que o sol se punha lá fora. Logo seria noite. Logo seria a escuridão completa. Tentei encontrar algum apoio na parede. Coloquei as mãos na pedra úmida e tentei me içar, mas escorreguei imediatamente de volta para a água. Tentei de novo, escorreguei de novo. A parede era lisa demais, o limo escorregadio demais, meus dedos cansados demais. O pânico começou a subir pela minha garganta como bile. "Me ajuda!" gritei para cima. "Menina, você tá me ouvindo?" Nada, só o som distante do vento nas árvores. "Me ajuda!" Minha voz ecoou dentro do poço e voltou para mim zombando. "Me ajuda, me ajuda, me ajuda!" O eco foi diminuindo até sumir, engolido pela pedra e pela água. Tentei de novo alcançar alguma saliência na parede. Meus dedos arranhavam a pedra, as unhas quebravam. Consegui subir talvez meio metro antes de escorregar violentamente de volta. Quando caí na água, afundei. A água suja entrou pelo meu nariz, pela minha boca. Tinha gosto de terra, de ferrugem, de podridão. Bati os braços e consegui voltar à superfície, tossindo, cuspindo.
Meus pés procuraram o fundo, mas não encontraram. Tinha afundado além do ponto raso. Agora estava nadando, se é que dava para chamar aquilo de nadar. Era mais um debater desesperado para manter a cabeça fora d'água. O frio estava pior. Sentia os músculos começarem a travar. As pernas pesavam como chumbo. Os braços ardiam de cansaço. Quanto tempo eu conseguiria ficar ali antes da hipotermia tomar conta? Antes dos músculos desistirem completamente? Tentei me acalmar, respirar, pensar. Mas o único pensamento que vinha era: vou morrer aqui. Vou morrer sozinho no mesmo poço onde salvei uma criança. Vou me afogar nessa água imunda, nesse buraco esquecido no meio do nada. Meu corpo vai apodrecer aqui embaixo, junto com os ossos de bichos e galhos podres. Ninguém vai saber, ninguém vai procurar. A fazenda vai ficar vazia, a casa vai apodrecer, e daqui a uns anos ninguém vai nem lembrar que eu existi. O desespero me tomou com força total. Comecei a bater na parede com os punhos, a arranhar a pedra com as unhas, a gritar até minha voz sair rouca. Não era mais um homem de 52 anos. Era um bicho acuado, um animal que sabia que ia morrer. "Dó socorro!" berrei. "Alguém me ajuda!" Mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém num raio de quilômetros. Só eu, o poço e a escuridão que se aproximava. A água cobriu minha boca de novo. Cuspi, tossi, bati os braços. Cada movimento ficava mais difícil, mais lento, mais fraco. Foi quando ouvi a voz. "Segura, não desiste!" Era a menina. Olhei para cima e vi a silhueta dela contra o céu alaranjado. Ela estava debruçada na borda do poço, olhando para baixo. A voz dela soou novamente mais forte. "Não desiste, eu vou te tirar daí!" E então ela desapareceu da borda. Fiquei sozinho de novo. A esperança que tinha começado a surgir morreu imediatamente. O que uma criança exausta e assustada poderia fazer? Ela nem sabia onde estava. Provavelmente estava perdida, sozinha, tão desesperada quanto eu. Mas não consegui desistir completamente. Alguma coisa dentro de mim, talvez teimosia, talvez instinto, me fez continuar batendo os braços, mantendo a cabeça fora d'água. Os segundos se arrastavam como horas. A luz lá em cima ficava mais fraca a cada momento. E então ouvi passos, rápidos, correndo. A silhueta dela apareceu de novo na borda. Dessa vez ela estava arrastando algo. Algo grande e comprido. Uma tábua. Uma das velhas tábuas que cobriam o poço. Ela tinha ido buscar e agora tentava posicionar sobre a abertura. Vi os braços finos tremendo com o esforço. A tábua era pesada, muito pesada para uma menina daquele tamanho, mas ela não desistiu. Devagar, centímetro por centímetro, ela empurrou a tábua até que uma ponta ficasse sobre a borda do poço. Depois, com um grito de esforço, empurrou a tábua para dentro. Ela desceu girando no ar. Tive que me jogar para o lado para não ser atingido. A tábua bateu na água com um som alto, levantando respingos. Afundou um pouco, depois voltou à superfície, flutuando numa diagonal. "Segura!" a menina gritou. "Segura na tábua!" Me joguei em cima dela e abracei a madeira velha como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Estava encharcada, cheia de farpas, apodrecida em alguns pontos, mas flutuava, flutuava. "Agora sobe!" ela gritou. "Usa a tábua!" Tentei me impulsionar, mas não consegui. Estava fraco demais. A madeira escorregava nas minhas mãos molhadas. "Não consigo!" gritei de volta. "Não tenho força!" "Tem sim!" ela berrou e havia algo na voz dela. Uma autoridade, uma determinação que não combinava com uma criança. "Você salvou minha vida, agora eu vou salvar a sua. Não desiste." Alguma coisa naquelas palavras me alcançou. Me deu um último fôlego de energia. Segurei a tábua com força, coloquei os pés contra a parede do poço e empurrei. Subi alguns centímetros. "Isso!" ela gritou. "Continua!" Empurrei de novo. Dessa vez, consegui segurar numa pequena saliência na parede que não tinha visto antes.
Prendi os dedos ali e me puxei mais um pouco para cima. Não para! Você consegue! Centímetro por centímetro, usando a tábua como apoio flutuante e procurando cada mínimo ponto de apoio na parede, comecei a subir. Não era uma subida, era uma luta. Cada movimento doía, cada puxada queimava os músculos. Mas eu continuava. Meio metro, 1 metro. Escorreguei de volta alguns centímetros. Xinguei. Tentei de novo. Mais meio metro. A mão da menina apareceu estendida lá em cima. Pega minha mão! Estirei o braço o máximo que pude. Nossas mãos se tocaram. Os dedos pequenos e frios dela se fecharam ao redor do meu pulso com uma força surpreendente. Puxa! Gritei. Ela se jogou para trás, puxando com todo o peso do corpo. Consegui subir mais um pouco. Minha outra mão alcançou a borda. Segurei. Puxei. Ela puxou junto. Então, num último esforço que queimou cada fibra do meu corpo, me joguei para cima e rolei para fora do poço. Caí de bruços na terra. Fiquei ali, tossindo, cuspindo água podre, tentando respirar. Meu corpo inteiro tremia. Não sabia se era de frio, de exaustão ou de puro alívio. Virei de lado e vomitei a água que tinha engolido. Tossi até doer. Senti as mãos pequenas da menina no meu ombro. Ela tinha caído de joelhos ao meu lado, chorando de novo, tremendo tanto quanto eu. Você tá vivo, ela soluçou. Achei que ia perder você. Levei alguns segundos para conseguir falar. Quando finalmente saiu, minha voz estava rouca, quebrada. Você salvou minha vida. Ela balançou a cabeça, as lágrimas descendo pelo rosto sujo. Você salvou a minha primeiro. Fiquei ali deitado na terra, olhando para o céu que escurecia. As primeiras estrelas começavam a aparecer. O ar estava mais fresco agora. Ouvi o som distante do fantasma relinchando. As cigarras tinham voltado a cantar. Virei a cabeça e olhei para a menina. Ela ainda estava ajoelhada ao meu lado, abraçando o próprio corpo, tremendo. Tinha arranhões por toda parte, os cabelos colados no rosto, a roupa rasgada e encharcada, mas estava viva, estava ali. Como você caiu lá dentro? Consegui perguntar. Ela limpou o rosto com as mãos sujas. Eu estava correndo, disse baixinho. Correndo de alguém? Não vi o poço. Quando percebi, já estava caindo. Correndo de quem? Ela me olhou com aqueles olhos grandes e assustados e não respondeu. Fiquei esperando ela responder, mas as palavras não vieram. A menina só ficou ali, abraçada em si mesma, tremendo. Os olhos dela se desviaram dos meus e se fixaram em algum ponto distante, no meio do cerrado que escurecia. Tinha medo naquele olhar. Um medo profundo, do tipo que vai além do susto de cair num poço. Tentei me sentar. Meu corpo protestou. Cada músculo doía, cada articulação estava travada. Senti como se tivesse sido espancado. Consegui ficar de joelhos, respirando pesado, ainda tossindo de vez em quando. A água do poço tinha deixado um gosto horrível na boca, de ferrugem e barro podre. Como é seu nome? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ela demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz saiu num sussurro. Maria Clara. Maria Clara. Repeti, e o nome soou estranho ali, naquele lugar esquecido, naquela hora do dia. Eu sou Sebastião, mas todo mundo me chama de Tião. Ela assentiu levemente, mas continuou sem me olhar. Você mora por aqui perto? Perguntei. Ela balançou a cabeça. De onde você é, então? De longe. Longe como? Que cidade? Ela demorou de novo. Parecia que cada palavra custava um esforço imenso. Santa Rita do Araguaia. Meu coração apertou. Santa Rita do Araguaia ficava a mais de 100 quilômetros dali, do outro lado do rio, quase na divisa com o Tocantins. O que uma menina daquele tamanho estava fazendo tão longe de casa, sozinha? E como você veio parar aqui? Perguntei, tentando não soar acusador. O silêncio se esticou entre nós.
Ouvi o vento balançando as folhas secas. Ouvi o fantasma relinchando de novo, mais perto agora. Ele devia estar preocupado. Cavalos sentem quando algo está errado. Maria Clara finalmente me olhou. Lágrimas desciam pelo rosto dela, deixando rastros limpos na sujeira. Eu fugi, ela disse. Fugi de quê? De casa. Do meu padrasto. A palavra ficou pendurada no ar como uma pedra prestes a cair. Não precisei que ela explicasse mais. Já tinha visto histórias assim antes. Conhecia homens, se é que dava para chamar de homens, que faziam coisas horríveis com crianças. O interior era cheio de segredos, de casas onde coisas ruins aconteciam longe dos olhos de todos. Senti uma raiva antiga subir pela minha garganta, uma raiva que guardava desde sempre. Desde os tempos que tinha visto meu próprio pai levantar a mão para minha mãe. Desde os tempos que tinha visto vizinhos fazerem vista grossa para gritos vindos de casas fechadas. Ele te machucou? Perguntei, e minha voz saiu mais dura do que eu queria. Ela não respondeu com palavras. Só abaixou a cabeça e abraçou os joelhos contra o peito, ficando ainda menor. Era a resposta suficiente. Respirei fundo, tentando controlar a raiva. Não adiantava ficar bravo agora. A menina precisava de ajuda. Precisava de cuidado. Precisava de alguém que não fosse mais uma pessoa assustadora na vida dela. Tá bem, eu disse, mais suave agora. Você tá segura agora. Ninguém vai te machucar aqui. Ela me olhou com desconfiança. Não podia culpá-la. Depois do que tinha passado, confiar em qualquer adulto devia ser impossível. Quanto tempo você tá andando? Perguntei. Não sei. Alguns dias. Perdi a conta. Você comeu alguma coisa? Ela balançou a cabeça. Bebeu água? Só do rio. E de umas poças. Jesus Cristo. A menina tinha andado mais de 100 quilômetros, sozinha, sem comida, bebendo água suja. Era um milagre ela ainda estar viva. Era um milagre ter conseguido chegar até aqui. Tentei me levantar. O corpo reclamou, mas obedeceu. Fiquei em pé, cambaleando um pouco. Tudo girou por um segundo, depois se estabilizou. Estendi a mão para Maria Clara. Vem, a gente precisa sair daqui. Tá ficando escuro. Ela olhou para minha mão como se fosse uma armadilha. Eu não vou te machucar, eu disse. Prometo, só vou te levar para minha casa. Você pode tomar um banho, comer alguma coisa, descansar. Amanhã a gente vê o que fazer. Você vai me mandar de volta? Ela perguntou, e o terror na voz dela era palpável. Não, não vou mandar você para lugar nenhum sem saber que você vai estar segura. Ela me estudou por um longo momento. Vi quando a decisão se formou naqueles olhos cansados. Não era confiança, era falta de opção. Era aceitar a única ajuda disponível, porque a alternativa era morrer sozinha no mato. Ela pegou minha mão. A mão dela era pequena, fria, ossuda. Consegui puxá-la para cima. Ela ficou em pé, cambaleante, segurando meu braço para se equilibrar. Era mais baixa do que eu pensava, mais magra também. Parecia que um vento forte ia levar ela embora. Consegue andar? Perguntei. Ela assentiu, mas quando deu o primeiro passo, as pernas falharam. Segurei ela antes que caísse. Tá tudo bem, eu disse. Eu te carrego. Antes que ela pudesse protestar, a levantei no colo. Ela era leve, leve demais. Não devia pesar mais que um saco de ração. Senti os ossos dela através da roupa molhada. Quanto tempo fazia que ela não comia de verdade? Comecei a andar na direção onde tinha deixado o fantasma. Cada passo era um esforço. Meu corpo queria desistir, queria deitar na terra e dormir por dias. Mas continuei, um pé na frente do outro, atravessando o capim alto, desviando dos espinhos. Maria Clara tinha ficado rígida nos meus braços no começo, mas aos poucos foi relaxando. A cabeça dela pendeu para o lado e encostou no meu ombro. Senti a respiração dela, rápida e superficial. Você tem família? Ela perguntou de repente, a voz abafada contra minha camisa. Tive, respondi.
Minha esposa morreu há uns anos, não tivemos filhos. Então você está sozinho igual eu. A frase me acertou no peito como um soco. Era verdade. Eu estava sozinho. Tinha passado os últimos 5 anos me convencendo de que preferia assim, que era mais fácil, que doía menos, mas no fundo eu sabia, solidão não era escolha, era castigo. Admiti. Tô sozinho. É ruim? Pensei na pergunta. Nas noites acordado às 3 da manhã, nos dias inteiros sem falar uma palavra, nas refeições sozinho, na casa silenciosa, no vazio. Respondi honesto. É muito ruim. Chegamos onde o fantasma esperava. Ele estava parado ali, paciente como sempre, as orelhas se mexendo quando nos ouviu chegar. Relinchou baixinho quando me viu. Calma, velho, murmurei. Tá tudo bem agora. Coloquei Maria Clara no chão por um segundo, segurei as rédeas e me preparei para subir. Meu corpo gritou em protesto. Cada movimento era agonia. Consegui colocar o pé no estribo e me içar para cima da sela, mas quase caí do outro lado. Fiquei ali sentado, respirando pesado, vendo estrelas. Você tá bem? Maria Clara perguntou, olhando para cima com preocupação. Tô, menti. Vem, sobe na frente. A puxei para cima. Ela se acomodou na frente da cela, pequena o suficiente para caber fácil. Passei um braço ao redor dela para segurar as rédeas. Senti ela estremecer. Não vou te machucar, repeti baixinho. Tô só segurando para você não cair. Ela não disse nada, mas o corpo dela continuou tenso. Toquei o fantasma com os calcanhares e ele começou a andar. O movimento do cavalo era suave, balançado, quase hipnótico. A noite tinha caído completamente agora. O céu estava cheio de estrelas, milhares delas, brilhando com aquela intensidade que só existe longe das cidades. A lua nova ainda não tinha nascido, então a escuridão era quase total. Só conseguia ver o caminho pela memória. Conhecia cada palmo daquela terra. O silêncio entre nós era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas cansadas demais para falar. De 2 pessoas que tinham acabado de olhar a morte de perto e sobrevivido por pouco. Por que você me ajudou? Maria Clara perguntou de repente. Como assim? Você não me conhece. Eu podia ser qualquer uma. Podia ser perigosa ou, sei lá. Por que você desceu naquele poço? A pergunta me pegou desprevenido. Por que mesmo? Não tinha parado para pensar. Tinha só agido, ouvido o grito e corrido. Por que você precisava? Respondi por fim. E por que era a coisa certa a fazer? Muita gente não faria. Eu sei. Minha mãe não me ajudou, ela disse, e a voz saiu pequena, quebrada. Quando eu contei para ela o que ele fazia, ela disse que eu estava mentindo. Disse que eu era uma menina ruim. Disse que eu ia para o inferno por falar essas coisas. Senti a raiva voltar, raiva da mãe que não protegeu a filha, raiva do padrasto que tinha feito o que tinha feito. Raiva de um mundo que permitia essas coisas acontecerem todos os dias, em todas as casas, longe de qualquer justiça. Sua mãe estava errada, eu disse com firmeza. Você não é uma menina ruim, você é corajosa. Fugir dali foi a coisa mais corajosa que você podia fazer. Senti os ombros dela tremerem. Ela estava chorando de novo, mas sem fazer som, só os ombros sacudindo e a respiração entrecortada. Ele disse que se eu contasse para alguém, ia matar ela. Maria Clara soluçou. Disse que ia matar minha mãe e ia ser culpa minha. Não é culpa sua. Nada disso é culpa sua. Mas e se ele fizer isso? E se ele machucar ela porque eu fugi? Sua mãe é adulta. Ela pode cuidar de si mesma. Você é criança. A obrigação dela era te proteger. Não o contrário. As palavras pareceram acalmá-la um pouco. Ou talvez ela só estivesse cansada demais para continuar. O choro foi diminuindo até parar. A respiração foi se acalmando. Continuamos cavalgando na escuridão. O fantasma conhecia o caminho de olhos fechados.
Passamos pelo pasto onde o gado dormia, vultos escuros e imóveis no meio do capim. Passamos pela aguada onde as rãs coachavam. Passamos pela porteira de madeira velha que eu esquecia sempre de consertar. E, finalmente, a casa apareceu. Era uma casa simples, de 3 cômodos, parede de tijolo sem reboco, telhado de telha cerâmica vermelha, varanda na frente com 2 cadeiras velhas de madeira. Uma lâmpada pendurada no teto que atraía mariposas toda noite. Não era muito, mas era meu. Era tudo que eu tinha. Parei o fantasma na frente e desci devagar, segurando em Maria Clara. Coloquei ela no chão. As pernas dela tremeram, mas seguraram. Essa é minha casa, eu disse. Não é grande coisa, mas tem comida e tem água quente. Pelo menos hoje. Ela olhou para a casa como se fosse um palácio. Os olhos dela se arregalaram. É sua mesmo? Tudo isso? É. Minha e do banco. Tentei fazer uma piada, mas não saiu engraçada. Amarrei o fantasma no poste da varanda. Ia cuidar direito dele depois, mas primeiro precisava cuidar da menina e de mim mesmo. Subi os 3 degraus da varanda e empurrei a porta. Não estava trancada. Nunca trancava. Quem ia roubar o que no meio do nada? Acendi a luz. A lâmpada amarelada iluminou a sala pequena. Tinha um sofá velho, uma mesa de madeira, 2 cadeiras, uma estante com meia dúzia de livros e a foto emoldurada da Joana. Sempre a foto da Joana. Maria Clara entrou atrás de mim devagar, olhando tudo. Parecia uma criatura selvagem entrando numa casa humana pela primeira vez. Os olhos dela foram de um canto a outro, catalogando, avaliando, procurando perigos. Fica tranquila, eu disse. É só eu que moro aqui. Não tem mais ninguém. Ela assentiu, mas continuou tensa. Você deve querer tomar um banho, eu disse. O banheiro é ali. Tem água quente, mas demora um pouco para esquentar. Eu vou pegar uma roupa limpa para você. Fui até o quarto e abri o guarda-roupa velho. As roupas da Joana ainda estavam ali. Tinham ficado ali todos esses anos. Eu não tinha tido coragem de tirar. Peguei uma camiseta branca e uma calça de moletom cinza. Iam ficar enormes na menina, mas pelo menos estavam limpas e secas. Voltei para a sala. Maria Clara estava parada no mesmo lugar, como se tivesse medo de se mexer. Aqui, entreguei as roupas. Eram da minha esposa. Vão ficar grandes, mas é melhor que ficar com essa roupa molhada. Ela pegou as roupas com cuidado, como se fossem algo precioso. Obrigada, sussurrou. O banheiro é ali, apontei. Tem sabonete, shampoo, toalha. Usa o que precisar. Eu vou preparar alguma coisa para a gente comer. Ela foi até o banheiro devagar. Parou na porta e olhou para trás. Você não vai entrar, né? A pergunta me cortou. Não pela desconfiança. Ela tinha todo o direito de desconfiar, mas pelo que tinha sido feito com ela para fazer ela ter que perguntar isso. Não, respondi firme. Você tranca a porta por dentro. E só abre quando estiver pronta. Eu vou estar na cozinha. Ela me olhou por mais um segundo, depois entrou e fechou a porta. Ouvi o trinco sendo virado. Fiquei ali parado na sala, molhado, sujo, exausto. Olhei para a foto da Joana na estante. Ela sorria naquela foto. Era o sorriso dela de verdade, não aquele de fotografia forçada. O sorriso que ela dava quando estava realmente feliz. O que eu faço agora? Perguntei para a foto, para a casa vazia, para mim mesmo. A casa não respondeu. Só o silêncio. Sempre o silêncio. Mas dessa vez tinha uma criança no banheiro. Tinha alguém vivo nessa casa. Pela primeira vez em 5 anos, tinha outra respiração além da minha dentro dessas paredes. E por algum motivo que não conseguia explicar, aquilo fazia o silêncio pesar um pouco menos. Fui até a cozinha no automático, meus pés deixando marcas molhadas no chão de cimento queimado. A cozinha era pequena, um fogão de 4 bocas, uma geladeira velha que fazia barulho demais,
uma pia manchada e uma janela que dava para o quintal dos fundos, onde tinha algumas galinhas e o galinheiro torto que eu sempre prometia consertar. Abri a geladeira. Não tinha muita coisa. Nunca tinha. Uns ovos, um pedaço de queijo Minas, meio tomate, cebola, alho. Na prateleira de cima tinha uma panela com feijão que eu tinha feito ontem. Ainda devia estar bom. Peguei a panela e coloquei no fogão. Acendi o fogo embaixo do feijão e fiquei ali parado, olhando as chamas azuis lamberem o fundo da panela. Minha roupa pingava no chão. Estava com frio agora. Um frio que vinha de dentro. Meus dentes batiam. Ouvi o chuveiro ligar no banheiro. O barulho da água batendo no box de plástico. Era um som estranho. Tinha tanto tempo que não ouvia esse som com outra pessoa na casa. Sempre era só eu. Só meu banho rápido de fim de tarde antes de comer e dormir. Mexi o feijão com uma colher de pau. Estava grosso, consistente. Tinha colocado bastante carne seca, do jeito que gostava. Mas será que menina comia carne seca? Será que ela gostava de comida forte assim, temperada do jeito que o pessoal do interior comia? Não sabia nada sobre cuidar de criança. Nunca tinha tido filho. A Joana tinha querido. Tinha tentado por anos, mas não veio, e depois que descobriu a doença, paramos de tentar, paramos de sonhar com essas coisas. Peguei a frigideira, coloquei óleo, e quando esquentou, quebrei 4 ovos. Eles chiaram na frigideira, as bordas se curvando e ficando douradas. O cheiro encheu a cozinha. Meu estômago roncou. Não tinha comido nada desde o café da manhã. Devia ser umas 8 da noite agora. Quando os ovos estavam prontos, desliguei o fogo. Peguei 2 pratos do armário, um para mim, um para ela. Coloquei feijão nos 2, 2 ovos em cada um. Fui até a lata velha, onde guardava a farinha de mandioca, e coloquei uma colherada generosa ao lado. Não era comida sofisticada, mas era comida de verdade. Era o que tinha. O chuveiro parou. Ouvi o som abafado dela se secando, se mexendo. Levei os pratos para a mesinha da cozinha. Tinha só 2 cadeiras, uma do lado, outra do outro. Coloquei talheres, copos, jarra com água filtrada. Fui até meu quarto, o único quarto da casa além do que era da Joana e que eu tinha transformado em depósito depois que ela morreu. Tirei a roupa molhada. Meu corpo estava coberto de arranhões, roxos, começando a aparecer. Tinha um corte no braço que eu nem tinha percebido. Peguei uma calça de moletom limpa e uma camiseta velha. Me sequei rápido com a toalha úmida que tinha usado de manhã. Quando voltei para a sala, Maria Clara estava saindo do banheiro. Quase não a reconheci. Limpa, com os cabelos molhados, penteados para trás, usando as roupas enormes da Joana, ela parecia diferente, parecia menor, mais nova, mais frágil. A camiseta branca ia até os joelhos dela. A calça de moletom tinha que ser dobrada várias vezes para não arrastar no chão. Ela segurava a barra da camiseta com as 2 mãos, nervosa. "Tá boa a água?" Perguntei, tentando soar normal. "Tava quente", ela disse baixinho. Fazia tempo que eu não tomava banho de água quente. "A comida tá pronta. Não é nada especial, mas... Eu como qualquer coisa", ela interrompeu rápido. "Eu tô com muita fome." Fomos para a cozinha. Ela se sentou numa cadeira, olhando para o prato cheio como se fosse um milagre. Peguei meu prato e me sentei na outra cadeira. Tínhamos ficado um de frente para o outro. "Pode comer", eu disse. Ela não esperou segunda ordem. Pegou o garfo e atacou a comida com uma voracidade que doía de ver. Enfiava garfadas grandes na boca, mal mastigava, engolia, como um bicho faminto, como alguém que não sabia se ia ter outra refeição. "Devagar", eu disse gentil. "A comida não vai fugir, e se você comer muito rápido, pode passar mal." Ela parou, o garfo no ar, e me olhou com aqueles olhos grandes. Assentiu e continuou, mais devagar agora, mas ainda com urgência. Vi quando ela experimentou a carne seca no feijão. O rosto dela se iluminou um pouco. "Tá bom", ela disse entre garfadas. "Tá muito bom."
É só feijão com ovo, mas tá quente e tem gosto de verdade. Não é Não é sobra de comida velha que alguém jogou fora. A frase me acertou. Ela tinha comido sobras, tinha comido do lixo, provavelmente, durante dias, enquanto fugia, enquanto tentava sobreviver. Comemos em silêncio por alguns minutos. Eu não estava com tanta fome quanto pensava. O corpo ainda estava em choque do que tinha acontecido, mas forcei a comida para baixo. Precisava comer. Precisava recuperar as forças. Maria Clara limpou o prato, literalmente. Passou o último pedaço de farinha em tudo que tinha sobrado e levou-a à boca. Depois, bebeu um copo inteiro de água sem parar. Quer mais? Perguntei. Ela olhou para o fogão onde ainda tinha feijão e vi a vontade nos olhos dela, mas balançou a cabeça. Não quero dar trabalho. Não é trabalho. Eu fiz comida demais mesmo. Sempre faço. Esqueci que era só eu. Levantei, peguei o prato dela e coloquei mais feijão, mais um ovo, mais farinha. Quando voltei e coloquei na frente dela, vi os olhos marearem. Obrigada, ela sussurrou. Come. Ela comeu devagar, dessa vez saboreando. Vi quando ela fechou os olhos enquanto mastigava, como se quisesse gravar aquele momento, aquele gosto, aquela sensação de barriga cheia e comida quente. Quando terminou, ficamos sentados ali. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Menos pesado, quase confortável. Quantos anos você tem mesmo? Perguntei. 12. Vou fazer 13 em janeiro. E sua mãe, ela sabe onde você tá? Maria Clara baixou a cabeça. Não, eu fugi de noite. Pulei a janela do quarto. Não deixei bilhete nem nada. Só fui embora. Ela deve estar preocupada. Não tá, não. A voz dela saiu amarga. Ela deve estar feliz. Uma boca a menos para alimentar. Um problema a menos. Não fala assim. Mas é verdade. Ela levantou a cabeça e vi raiva naqueles olhos pela primeira vez. Ela nunca me quis. Eu só apareci e estraguei a vida dela. Ela fala isso direto. Diz que se não fosse por mim, ela podia ter tido uma vida de verdade, podia ter casado com alguém bom, podia ter sido feliz. A voz dela tinha subido, estava tremendo, as mãos fechadas em punhos em cima da mesa. E agora ela tem ele, cuspiu a palavra com nojo. O Valdir maravilhoso, que trabalha na prefeitura, que traz dinheiro para casa, que todo mundo respeita. E ela não quer saber o que ele faz quando fecha a porta do quarto. Não quer saber o que ele faz quando ela sai para trabalhar e me deixa sozinha com ele. Lágrimas desciam pelo rosto dela agora, mas não era choro de tristeza. Era choro de raiva, de injustiça, de dor acumulada. Ela não acredita em mim. Prefere acreditar nele, prefere fingir que tá tudo bem, que eu que sou mentirosa, que eu que sou o problema. Não sabia o que dizer, não tinha palavras para isso. Então só fiz o que consegui fazer. Estendi minha mão através da mesa e coloquei sobre a mão fechada dela. Ela congelou, olhou para minha mão como se fosse algo alienígena. Por um segundo, achei que ia puxar a mão dela de volta, mas não puxou. Lentamente, muito lentamente, os dedos dela se abriram. E então ela virou a palma para cima e segurou minha mão. Não é culpa sua, eu disse baixo, mas firme. Nada do que aconteceu é culpa sua, você entende? Nada. Ela assentiu, mas não sei se acreditou. Ficamos assim por um tempo, mão na mão através da mesa velha da cozinha. Um velho fazendeiro solitário e uma menina fugitiva. Dois estranhos que tinham se salvado um ao outro. O que vai acontecer comigo? Ela perguntou finalmente, a voz pequena de novo. Era a pergunta que eu tinha tentado não pensar. O que ia acontecer? Eu não podia ficar com ela. Não era parente. Não tinha nenhum direito legal. Se alguém descobrisse que tinha uma menina de 12 anos na minha casa, iam pensar o pior. Iam me prender provavelmente, mas também não podia mandá-la de volta. Não podia colocar ela de volta naquela casa.
com aquele homem. Amanhã a gente pensa nisso, eu disse, porque não tinha resposta melhor. Hoje você só precisa descansar, dormir numa cama de verdade, ficar segura. E se eles me acharem? Ninguém sabe que você está aqui. E se procurarem? Então a gente lida com isso quando acontecer. Ela não pareceu muito convencida, mas estava cansada demais para discutir. Vi as pálpebras pesadas, os bocejos que tentava esconder. Vem, eu disse, levantando. Vou te mostrar onde você pode dormir. Levei ela até o que tinha sido o quarto da Joana. Abri a porta. Tinha caixas empilhadas, ferramentas velhas, sacos de ração, todo tipo de coisa que eu tinha jogado ali ao longo dos anos porque não queria entrar naquele quarto. Não queria ver a cama vazia. Não queria lembrar. Mas a cama ainda estava lá, coberta de poeira, mas estava lá. Espera aqui, eu disse. Fui buscar lençóis limpos no armário. Tinha alguns guardados. Tirei a colcha velha da cama, sacudi a poeira, coloquei o lençol limpo. Peguei um travesseiro, colocei fronha limpa. Não ficou perfeito, mas ficou decente. Pronto, eu disse. Pode ser seu quarto enquanto você estiver aqui. Maria Clara entrou devagar, olhando ao redor. Tocou a cama com a ponta dos dedos, como se não acreditasse que era real. Eu nunca tive um quarto só meu, ela disse baixinho. Agora tem. Ela se virou para mim e pela primeira vez desde que a tinha tirado do poço, vi algo além de medo nos olhos dela. Tinha gratidão e talvez o começo de algo parecido com esperança. Por quê? Ela perguntou. Por que você está fazendo isso por mim? Pensei na pergunta. A mesma que ela tinha feito antes, de forma diferente. Por que tinha descido no poço? Por que tinha arriscado minha vida? Por que estava alimentando ela, dando cama, oferecendo abrigo? A resposta veio mais fácil dessa vez. Porque eu sei como é estar sozinho, eu disse. Sei como é sentir que ninguém se importa, que ninguém vai ajudar, que você está invisível para o mundo inteiro. E eu não quero que você se sinta assim, não mais. Ela ficou me olhando por um longo momento. Depois assentiu, como se tivesse entendido algo que eu mesmo mal entendia. Boa noite, seu Tião, ela disse. Boa noite, Maria Clara. Fechei a porta do quarto e voltei para a sala. Meu corpo finalmente tinha começado a processar tudo o que tinha acontecido. Doía, tudo doía. Cada músculo, cada osso, cada centímetro de pele. Fui até o sofá e me joguei nele. Ia dormir ali hoje. Deixar ela ter o quarto, ter privacidade, ter segurança. Olhei para o teto rachado da sala. A lâmpada amarelada balançava levemente com o vento que entrava pelas frestas da janela. Lá fora, as cigarras cantavam, os grilos respondiam. O mundo noturno do cerrado estava vivo. E dentro da casa, pela primeira vez em 5 anos, tinha mais uma pessoa respirando. Tinha uma criança dormindo no quarto da Joana. Tinha vida nessa casa de novo. Fechei os olhos, esperando o sono vir, mas minha mente não parava. Pensava em Maria Clara, no que ela tinha passado, no que ainda ia passar. Pensava no padrasto, na mãe que não acreditou. Pensava no sistema que falhava com crianças assim todo dia. Pensava no que ia fazer amanhã. Não tinha respostas, só perguntas. Mas por hoje tinha sido o suficiente. Tinha salvado uma vida. Tinha sido salvo de volta, tinha dividido uma refeição, tinha oferecido abrigo. Por hoje, tinha feito o que podia. E talvez, só talvez, tinha começado a salvar a mim mesmo também. O sono finalmente veio, pesado e profundo. Dormi sem acordar às 3 da manhã pela primeira vez em 5 anos. Dormi sabendo que não estava sozinho. Acordei com o canto do galo. Não com o relógio marcando 3 da manhã. Não com o coração acelerado e o suor frio. Não com o grito fantasma da Joana ecoando na minha cabeça. Acordei com o sol entrando pela janela da sala, com o galo cantando no quintal, com o cheiro de terra aquecida entrando pelas frestas.
Fiquei deitado no sofá por um momento desorientado. O corpo doía, cada músculo reclamava do esforço de ontem. Tinha um peso diferente no peito, mas não era ruim. Era mais como responsabilidade. Como se alguma coisa tivesse mudado durante a noite e meu corpo ainda estivesse tentando entender o quê. Então lembrei. Maria Clara. Me levantei rápido demais. A cabeça girou. Esperei passar. Depois fui até a porta do quarto dela. Estava fechada. Coloquei o ouvido na madeira e escutei. Respiração. Leve, regular. Ela ainda dormia. Respirei aliviado. Por um segundo, tinha achado que tudo tinha sido um sonho febril, que eu tinha afogado no poço e tudo aquilo era a alucinação de um homem morrendo. Mas não, era real, ela estava ali. Fui até o banheiro. Me olhei no espelho pequeno e rachado acima da pia. Tinha um corte na testa que eu não tinha visto ontem. Roxos nos braços, arranhões no pescoço. Parecia que tinha brigado com uma onça. Lavei o rosto com água fria, escovei os dentes, passei a mão nos cabelos grisalhos, tentando dar alguma forma. Não adiantou muito. Voltei para a cozinha e comecei a preparar café. Coloquei água na chaleira velha, acendi o fogo, peguei o coador de pano e o pó de café na lata. Eram gestos automáticos. Fazia isso todo dia há anos. Mas hoje parecia diferente. Hoje tinha propósito além da simples rotina. Enquanto a água esquentava, fui até o quintal. O fantasma estava no cercadinho onde eu tinha colocado ele ontem à noite. Nem lembrava de ter feito isso. Devia ter sido no automático. Ele relinchou quando me viu, balançando a cabeça branca. Bom dia, velho, murmurei, passando a mão no pescoço dele. Ontem foi um dia e tanto, né? Ele bufou como se concordasse. Dei ração e água fresca para ele. Verifiquei os cascos, a sela, as rédeas. Tudo bem, ele era um cavalo forte. Tinha me carregado por anos sem reclamar. As galinhas ciscavam pelo quintal, procurando insetos na terra. Contei 6. Tinham sido 8, mas 2 tinham sumido semana passada. Cobra, provavelmente, ou cachorro do mato. Precisava consertar o galinheiro. Colocar a rede mais firme. Mas nunca tinha tempo. Ou nunca tinha vontade. Voltei para dentro. A água estava fervendo. Despejei no coador. O pó de café liberando aquele cheiro forte e bom. Enquanto o café pingava, abri a geladeira. Ainda tinha alguns ovos. Tinha um pedaço de linguiça que comprei na cidade semana passada. Tinha pão na sacola em cima da geladeira. Não estava muito fresco, mas servia. Comecei a preparar o café da manhã. Pus a linguiça para fritar. O cheiro encheu a cozinha. Cortei o pão em fatias e passei manteiga. Fiz ovos mexidos. 4 ovos bem temperados com sal e cebolinha que tinha no vaso na janela. Estava colocando tudo na mesa quando ouvi a porta do quarto se abrir. Maria Clara apareceu na entrada da cozinha, ainda usando as roupas enormes da Joana. Os cabelos estavam bagunçados, o rosto amassado de sono. Ela piscou contra a luz da manhã, desorientada. Bom dia, eu disse. Ela me olhou e viu o momento em que a memória voltou. O poço, o resgate, a casa, tudo. Os olhos dela se arregalaram um pouco. Bom dia. Ela respondeu baixinho. Dormiu bem? Ela assentiu devagar. Foi a primeira vez em muito tempo que eu dormi a noite inteira. Sem acordar. Sem ter medo. A frase me apertou o peito. Tentei não mostrar. Tá com fome? Tô. Então senta. O café tá pronto. Ela se sentou na mesma cadeira de ontem. Eu coloquei um prato na frente dela. Pão com manteiga, ovos mexidos, linguiça frita, servi café com leite em uma caneca. Tinha colocado mais leite que café. Criança não devia tomar café puro. Não tinha leite ontem, eu disse meio sem graça. Mas hoje de manhã tirei um pouco da vaca. Tá fresco. Ela pegou a caneca e bebeu. Fez uma careta. Tá muito quente. Deixa esfriar um pouco então.
Sentei na minha cadeira com meu prato. Comemos em silêncio por alguns minutos. Ela comia devagar hoje, mastigando direito, saboreando. A urgência de ontem tinha passado. O estômago já não estava desesperado. Olhei para ela enquanto comia. À luz do dia, conseguia ver melhor os danos. Tinha um roxo no braço esquerdo, amarelado nas bordas. Antigo. Tinha arranhões nas pernas, um corte cicatrizando no joelho. E nos olhos, mesmo quando estava calma, tinha uma vigilância, uma tensão, como um bicho que aprendeu que o mundo machuca. "O que a gente vai fazer hoje?" Ela perguntou de repente. A pergunta que eu tinha tentado não pensar. Enchi a boca de pão para ganhar tempo. Mastiguei devagar. Engoli. Bebi um gole de café. "Não sei", admiti finalmente. "Preciso pensar. Você vai me entregar? Entregar para quem? Para a polícia? Para o conselho tutelar? Para minha mãe?" Olhei nos olhos dela. Vi o medo ali. O medo de ser mandada de volta. De ter que voltar para casa, para o padrasto. "Não", eu disse. "Não vou te mandar de volta para lá. Isso eu prometo. Mas você não pode ficar comigo. Não é permitido. Você não é meu pai. Não é parente. Se alguém descobrir..." "Eu sei." "Então o que a gente faz?" Respirei fundo. Era uma boa pergunta. Uma pergunta para a qual eu não tinha resposta. "Primeiro", eu disse devagar, pensando enquanto falava, "a gente precisa saber se alguém está procurando você. Se sua mãe fez boletim de ocorrência. Se tem alguém sabendo que você fugiu." "Como a gente descobre isso?" "Eu tenho um conhecido na cidade. Trabalha no fórum. Posso ligar para ele, perguntar de forma discreta. E se tiver gente procurando? Aí a gente pensa no próximo passo. E se não tiver?" Essa era a pergunta mais assustadora. Se ninguém estava procurando, significava que a mãe não tinha se importado, que tinha deixado a filha de 12 anos desaparecer sem nem tentar achar. O que isso dizia sobre aquela mulher? Sobre aquela casa? "Se não tiver", eu disse cuidadosamente, "significa que a gente tem mais tempo para pensar numa solução melhor." Maria Clara assentiu, mas não pareceu convencida. Ela era esperta. Sabia que não tinha solução fácil. Sabia que o mundo não tinha lugar para meninas como ela. Terminamos de comer. Recolhi os pratos e levei para a pia. Comecei a lavar e, para minha surpresa, Maria Clara veio ajudar. Pegou o pano de prato e começou a secar. "Não precisa", eu disse. "Você é visita." "Não sou visita", ela respondeu. "Visita vai embora e eu não tenho para onde ir." Não soube o que responder a isso. Lavamos a louça em silêncio. Quando terminamos, ela dobrou o pano de prato certinho e colocou no lugar. Movimentos automáticos. Gestos de quem estava acostumada a trabalhar em casa, acostumada a ser útil para não ser descartável. "Eu preciso ir dar uma olhada no gado", eu disse. "Verificar se está tudo bem. Não vai demorar muito. Você quer ficar aqui? Ou quer ir junto?" Vi a luta nos olhos dela, o medo de ficar sozinha, o medo de ir junto, o medo de tudo. "Posso ir?" ela perguntou por fim. "Claro, mas vai ser cavalgada longa. Você já montou em cavalo?" Ela balançou a cabeça. "Então vai ser a primeira vez. Vem." Fomos até o quintal. O fantasma estava pastando tranquilo no cercadinho. Quando nos viu chegar, levantou a cabeça. "Esse é o fantasma", apresentei. "Foi ele que trouxe a gente para casa ontem." Maria Clara estendeu a mão devagar, hesitante. O fantasma cheirou os dedos dela e então encostou o focinho na palma pequena. Ela sorriu. Foi o primeiro sorriso de verdade que eu via nela. "Ele é bonito", ela disse. "Por que chama fantasma?" "Porque é todo branco. E porque às vezes aparece do nada, sem fazer barulho. Assusta até." "Há quanto tempo você tem ele?" "Uns 10 anos. Comprei de um tropeiro que passava por aqui. Ele era potro ainda, meio selvagem. Mas a gente se entendeu. Se acostumou comigo e eu me acostumei com ele." Selei o fantasma com calma, explicando cada parte para Maria Clara. A sela, a cilha, as rédeas. Ela prestava atenção em tudo.
absorvendo. Pronta? Perguntei. Ela assentiu, mas viu nervosismo. Não precisa ter medo. Eu tô aqui. E o fantasma é manso, nunca derrubou ninguém. Subi primeiro, depois estendi a mão para ela. Maria Clara segurou minha mão e eu a puxei para cima. Ela se acomodou na frente como ontem, mas hoje estava mais leve, menos desesperada. Toquei o fantasma com os calcanhares e ele começou a andar. Saímos do quintal pelo portão sempre aberto e seguimos pela estrada de terra que cortava a fazenda. O sol já estava alto. Devia ser umas 8 da manhã. O dia estava claro, quente. O céu azul, sem nenhuma nuvem. As cigarras cantavam seu canto monótono. Os pastos se estendiam dourados dos dois lados, ondulando com a brisa. É bonito aqui, Maria Clara disse baixinho. É, às vezes eu esqueço disso. Mas é. Você mora aqui sozinho há muito tempo? Desde que minha esposa morreu, faz 5 anos. Como ela morreu? A pergunta era direta, sem rodeios. Coisa de criança. Mas não me incomodou. Talvez porque fazia tempo que ninguém perguntava, que ninguém se importava. Câncer, respondi. Começou no estômago. Quando descobriu, já tinha se espalhado. Os médicos disseram que não tinha muito o que fazer. Ela durou 6 meses depois do diagnóstico. 6 meses de dor, de tratamento que não funcionava, de esperança que ia morrendo um pouco a cada dia. Você amava ela? Amava. Muito. E ainda ama? A pergunta me pegou desprevenido. Pensei por um momento. Acho que sim, admiti. Acho que sempre vou amar. Mas não é o mesmo tipo de amor. Não é aquele amor de acordar do lado dela todo dia, de dividir os planos, de sonhar junto. É mais um amor de memória, de gratidão, de saudade. É triste? É, muito triste. Por isso você fica sozinho? Acho que sim. Fica mais fácil. Não tem ninguém para perder de novo. Não tem ninguém para decepcionar. Mas também não tem ninguém para amar. A frase me acertou como um tiro. Tinha razão. Uma criança de 12 anos tinha colocado o dedo na ferida que eu fingia não ver. É verdade, murmurei. Continuamos cavalgando. Passamos pelo pasto onde o gado estava. Contei as cabeças, 23, todas ali. Nenhuma tinha fugido, nenhuma tinha sido atacada por onça. A aguada estava cheia, o sal estava no coxo. Tudo certo. Quantas vacas você tem? Maria Clara perguntou. 23, não é muito. Antigamente tinha mais. Tinha uns 50, 60. Mas fui vendendo, ficando velho. Fica difícil cuidar de tanto bicho sozinho. Você não tem empregado? Não, não posso pagar. E também não queria ninguém aqui. Preferia ficar sozinho. Preferia, notei o tempo verbal. Passado. Admiti. Preferia, mas talvez eu estivesse errado. Ela não disse nada. Só ficou ali, se balançando com o movimento do cavalo, olhando a paisagem. Demos uma volta completa pela fazenda. Mostrei o córrego onde o gado bebia, a mata fechada onde tinha anta e capivara, o pé de pequi enorme onde eu colhia fruto para fazer arroz, a cerca velha que precisava de conserto, a porteira quebrada, o marco de pedra que dividia minha terra da terra do vizinho. É muita terra, ela disse impressionada. São 50 alqueires. Não é grande não. Tem fazenda por aqui com 1.000, 2.000 alqueires. Mas para mim sempre foi suficiente. Sua família sempre teve essa terra? Meu avô comprou, trabalhou a vida inteira juntando dinheiro. Comprou esse pedaço de chão e construiu a casa. Meu pai herdou, eu herdei do meu pai. E, bem, não tem mais ninguém para herdar de mim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu gostaria de ter uma terra assim, Maria Clara disse por fim. Um lugar que fosse meu, onde ninguém pudesse me mandar embora. Onde eu pudesse plantar as coisas e cuidar dos bichos e só viver em paz. Talvez um dia você tenha. Acha mesmo? Olhei para baixo, para o topo da cabeça dela.
Pro cabelo ainda úmido do banho, pro pescoço fino, pros ombros pequenos. Acho. Menti. Ou talvez não fosse mentira. Talvez fosse esperança. Voltamos para casa perto das 10. O sol estava mais forte agora, queimando. Guardei o fantasma, tirei a sela, dei água e ração. Maria Clara me ajudou, aprendendo rápido como cuidar do cavalo. Quando entramos na casa, o calor já estava pesado. Liguei o ventilador velho da sala. Ele começou a girar, rangendo, as pás cortando o ar quente. Eu vou fazer o almoço, eu disse. Você pode, não sei, pode descansar. Ou explorar a casa, fazer o que quiser. Posso ajudar? Não precisa. Mas eu quero. Por favor. Olhei para ela, para os olhos suplicantes. Entendi. Ela precisava se sentir útil. Precisava ter propósito. Precisava não ser um fardo. Tá bem, aceitei. Você pode descascar as batatas. Sabe descascar batata? Sei. Eu sempre descascava em casa. Fomos para a cozinha. Peguei as batatas do saco no chão, lavei, dei para ela junto com uma faca pequena. Ela começou a descascar com movimentos rápidos e precisos. Tinha prática. Enquanto ela descascava, cortei carne em cubos. Ia fazer um ensopado, comida simples, mas boa. Refoquei a carne com alho e cebola. O cheiro encheu a cozinha. Maria Clara descascou todas as batatas e começou a cortá-las sem que eu precisasse pedir. Trabalhamos lado a lado em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas compartilhando um espaço, compartilhando uma tarefa, compartilhando pela primeira vez em muito tempo para ambos uma companhia. Coloquei tudo na panela de pressão. Água, tempero, um pouco de colorau. Fechei a tampa e liguei o fogo. Agora é só esperar, eu disse. Quanto tempo? Uns 40 minutos. Fomos para a sala. Sentei no sofá. Maria Clara ficou de pé, sem saber o que fazer. Senta, indiquei a outra ponta do sofá. Ela sentou na beirada, rígida. Relaxa, você não vai quebrar o sofá. Ela sorriu um pouco e se acomodou melhor. Ficamos ali, ouvindo o barulho da panela começando a chiar. O ventilador girando, as cigarras lá fora. Seu Tião? Ela disse depois de um tempo. Obrigada. Pelo quê? Por não perguntar. Perguntar o quê? Sobre o que ele fez. Sobre os detalhes. Sobre como foi. Você não perguntou nada. E eu agradeço por isso. Olhei para ela. Para o perfil delicado contra a luz da janela. Para o corpo pequeno encolhido no canto do sofá. Não preciso saber, eu disse suavemente. Você já passou por isso. Não precisa reviver falando para mim. Um dia, se você quiser falar, se precisar falar, eu escuto, mas só quando você quiser, no seu tempo. Ela assentiu, os olhos marejados. A maioria das pessoas quer saber, ela disse baixinho. Quer os detalhes. Fica curioso, como se fosse uma história para contar para os outros depois. Mas você não. Não sou a maioria das pessoas. Não é mesmo? O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente agora. Tinha confiança nele. Tinha o começo de algo parecido com segurança. A panela de pressão apitou. O almoço estava pronto, e pela primeira vez em 5 anos, eu ia almoçar com alguém. Pela primeira vez em 5 anos, a casa não estava vazia. Almoçamos devagar, sem pressa. O ensopado tinha ficado bom, a carne macia, as batatas no ponto, o caldo grosso e temperado. Maria Clara comeu 2 vezes, limpando o prato com pedaços de pão. Eu comia, observando ela, tentando não parecer que estava observando. A cada garfada dela eu pensava, quanto tempo essa menina ficou sem uma refeição decente? Quanto tempo andou sozinha, com fome, com medo, sem saber se ia sobreviver ao dia seguinte? Depois do almoço, lavamos a louça juntos de novo. Estava virando um ritual. Eu lavava, ela secava, movimentos sincronizados, silenciosos. Quando terminamos, ela dobrou o pano de prato e me olhou. E agora? Perguntou. A pergunta que pairava desde a manhã. A pergunta que eu tinha evitado. Mas não dava mais para evitar.
Precisava fazer alguma coisa, tomar alguma decisão. Agora, eu disse respirando fundo, eu preciso ligar para a cidade, descobrir se tem gente procurando você. Vi o medo passar pelo rosto dela. E se tiver? Vamos lidar com isso, mas preciso saber. Não dá para ficar no escuro. Você vai me entregar? Não, mas preciso entender a situação. Para a gente poder decidir o que fazer. Ela assentiu, mas o corpo dela ficou tenso de novo. A criança assustada voltando. Fui até o corredor onde tinha o telefone fixo velho pendurado na parede. Não tinha celular. Nunca vi necessidade. Para quem eu ia ligar? Mas mantinha a linha fixa para emergências. Disquei o número que sabia de cor. 3 toques. 4. Alô? A voz conhecida atendeu. Carlinhos? É o Tião? Tião! Quanto tempo? Homem! Tava até achando que tinha morrido aí nesse fim de mundo. Carlos era escrevente no fórum da cidade. Conhecia ele desde menino. Tinha sido colega de escola do meu irmão mais novo, antes dele se mudar para Goiânia. Era gente boa, discreto, sabia guardar segredo. Tô vivo ainda, respondi. Escuta, Carlinhos, eu preciso de uma informação. Você pode me ajudar? Claro, Tião. O que precisa? Tem algum boletim de ocorrência recente? De criança desaparecida? Menina, uns 12 anos, vinda de Santa Rita do Araguaia? Houve uma pausa do outro lado. Isso é específico demais para ser curiosidade, Carlinhos disse a voz mais séria agora. O que está acontecendo, Tião? Não posso falar por telefone, mas preciso saber. Tem ou não tem? Ouvi o som de papéis sendo mexidos, o barulho de computador ligando. Deixa eu ver aqui. Santa Rita do Araguaia. Menina. 12 anos. Meu coração batia forte. Maria Clara tinha aparecido na porta da cozinha, me olhando com aqueles olhos enormes e assustados. Não, Carlinhos disse finalmente. Não tem nada. Nenhum BO de desaparecimento, nenhuma menina nessa faixa etária, pelo menos não nos últimos 15 dias, que é até onde consigo ver rápido aqui. Senti algo apertar no meu peito, alívio e raiva ao mesmo tempo. Alívio porque ninguém estava procurando, raiva porque ninguém estava procurando. Tem certeza? Absoluta. Se tivesse, estaria aqui. E a gente divulga, sabe como é? Foto, descrição, tudo. Não tem nada de Santa Rita. Entendi. Obrigado, Carlinhos. Tião, você tá bem? Precisa de alguma coisa? Tô bem, só cuidando de umas coisas aqui. Se precisar de ajuda, é só ligar. Combinado? Combinado. Desliguei. Fiquei com a mão no telefone por um momento, processando. Então, me virei para Maria Clara. Não tem ninguém procurando você, eu disse. Vi o impacto das palavras nela. Primeiro a mesma dualidade que senti, alívio e dor. Depois, só a dor. Ela se encolheu abraçando o próprio corpo. Ela nem deu queixa, Maria Clara sussurrou. Nem fingiu que se importava. Talvez ela tenha medo. Tentei amenizar, mas soou falso até para mim. Não, ela só não se importa. Nunca se importou. E agora tem provas. Fui até ela e me ajoelhei, ficando na altura dos olhos dela. Escuta, eu disse firme. O fato dela não procurar não diz nada sobre você, diz sobre ela. Você entende a diferença? Mas eu sou filha dela. Se ela não me quer, então o problema é dela, não seu. Você é uma menina corajosa, esperta, forte. Você sobreviveu sozinha por dias. Você ajudou a me salvar daquele poço. Você vale muito. O fato de sua mãe não conseguir ver isso é cegueira dela. Lágrimas desciam pelo rosto de Maria Clara. Mas o que eu vou fazer? Se ninguém me quer, se não tenho para onde ir? Era a pergunta que precisava de resposta. A pergunta que não tinha resposta fácil. Me sentei no chão, encostando na parede. Maria Clara se sentou ao meu lado. Ficamos ali, no corredor da casa velha, tentando encontrar uma solução para um problema que não tinha solução simples. Eu tenho uma prima, eu disse depois de um tempo. A Lourdes. Ela mora em Palmas. Trabalha no conselho tutelar.
Maria Clara enrijeceu. Você vai me entregar para o conselho? Não, mas talvez a Lourdes possa ajudar. Ela conhece o sistema, conhece as brechas, conhece formas de fazer as coisas direito sem te colocar em perigo. Como? Não sei ainda, mas ela é gente boa, dedicada. Já vi ela brigar com o juiz, com o promotor, com todo mundo quando acha que uma criança está em risco. Se eu contar a situação para ela, tenho certeza que ela vai querer ajudar. Mas se ela souber, ela vai ter que fazer alguma coisa oficial, vai ter que reportar. Talvez, ou talvez ela conheça outro caminho. Um caminho onde você fica segura e eu não vou preso por estar abrigando uma menina sem autorização. Maria Clara ficou em silêncio, processando. Você confia nela? Perguntou finalmente. Confio. E se ela me mandar de volta? Não vai mandar, principalmente se você contar para ela o que aconteceu. O que o Valdir fez. Ela não vai te colocar de volta naquela casa. Isso eu garanto. Como você pode garantir? Porque eu conheço a Lourdes desde que ela era criança e sei que ela prefere ser demitida a colocar uma criança em perigo. Maria Clara me olhou por um longo momento. Vi ela pesando as opções. Confiar ou não confiar. Arriscar ou não arriscar. Tá bem, ela disse por fim, a voz pequena, mas decidida. Liga para ela. Voltei para o telefone. Procurei o número da Lourdes na agenda velha que ficava na gaveta. Fazia tempo que não falava com ela. Último contato tinha sido no enterro da Joana. Ela tinha vindo, tinha ficado uns dias ajudando, depois voltou para Palmas e seguimos nossas vidas separadas. Disquei. Chamou várias vezes. Quase ia desligar quando atenderam. Alô? Lourdes, é o primo Tião. Tião, que surpresa! Tá tudo bem? Tá, mais ou menos. Preciso falar com você, é importante. Claro, fala. Não pelo telefone. Você pode vir aqui na fazenda? Hoje? Houve uma pausa. Hoje? Tião, é sexta-feira. Eu tenho trabalho até às 6. É urgente, Lourdes, muito urgente. E envolve uma criança. A voz dela mudou na hora. Ficou profissional, focada. Que tipo de situação? Não posso falar por telefone, mas preciso que você confie em mim e venha. Por favor. Você tá com uma criança aí? Tô. Em situação de risco? Estava. Agora tá segura, mas preciso da sua ajuda para manter assim. Tião, você sabe que eu sou obrigada a reportar qualquer... Eu sei, mas confia em mim. Vem aqui primeiro. Conversa com ela. Ouve a história. Depois você decide o que fazer. Só isso que tô pedindo. Mais silêncio. Ouvi ela respirar fundo. Tá bem, ela disse. Eu saio do trabalho às 6. Devo chegar aí umas 8. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Lourdes. Tião, essa criança, ela tá bem? Tá machucada? Olhei para Maria Clara, que me observava ansiosa do outro lado do corredor. Fisicamente, umas arranhões, mas nada grave. Emocionalmente, bem, você vai ver quando chegar. Entendi. Até logo. Desliguei e me virei para Maria Clara. Ela vem às 8 horas. E até lá? Até lá a gente vive. A gente faz alguma coisa normal. A gente respira. Como se tudo fosse normal. Exatamente. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Eu nem lembro mais o que é normal. Então a gente descobre junto. Fomos para a sala. Liguei a televisão velha. Não assistia há meses, mas funcionava. Passava algum programa de auditório barulhento. Mudei de canal. Um filme antigo, faroeste. Deixei. Sentamos no sofá, um em cada ponta. Na tela, cowboys cavalgavam por um deserto. Tiroteio. Drama. Coisas simples e previsíveis. Você gosta de filme? Perguntei. Não sei. Nunca assisti muito. Na minha casa, a TV ficava sempre no quarto da minha mãe. Eu não podia entrar lá. Então hoje você assiste quanto quiser. Ficamos ali. O filme tocava, mas nenhum de nós prestava muita atenção. Eu pensava no que ia dizer para Lourdes. Como ia explicar? Se tinha feito a coisa certa ligando para ela.
Maria Clara parecia estar pensando em coisas parecidas. O corpo dela estava tenso, as mãos entrelaçadas no colo. Seu Tião? Ela disse no meio do filme. Se sua prima disser que não pode me deixar ficar aqui, o que acontece? Não sei. Eu vou ter que ir para um abrigo? Talvez. Já ouvi falar dos abrigos, que são ruins, que tem muita criança, que ninguém cuida direito, que algumas crianças fogem e voltam para as ruas porque é melhor que ficar lá. Nem todos são assim, tentei argumentar, mas sem muita convicção. Já tinha ouvido as mesmas histórias, mas muitos são. Eu prefiro ficar aqui, ela disse baixinho. Eu sei que não posso, sei que não é permitido, mas eu preferia. Não soube o que responder, porque eu também preferia. Pela primeira vez em 5 anos, a casa parecia viva, parecia ter propósito, e a ideia de voltar ao silêncio, à solidão, ao vazio, era quase insuportável. Vamos ver o que a Lourdes diz, foi tudo que consegui falar. O filme terminou, começou outro. As horas se arrastavam. O sol começou a baixar. A luz ficou dourada, depois alaranjada. Preparei um lanche simples, pão com queijo, café. Comemos quase sem falar. 7 horas, 7h30, 8 horas menos 15. Maria Clara estava cada vez mais ansiosa. Levantava, sentava, ia até a janela, voltava, mordia as unhas, passava a mão nos cabelos. Vai dar tudo certo, tentei acalmar. Como você sabe? Não sei, mas preciso acreditar. 8 horas, 8h10. Então ouvimos o som de carro chegando, motor, pneus na terra, porta batendo. Maria Clara congelou. É ela, eu disse. Eu tô com medo. Eu sei, eu também. Passos na varanda, batida na porta. Respirei fundo e fui abrir. Lourdes estava na porta. 40 e poucos anos, cabelos presos num coque, óculos de grau, roupa social meio amassada de um dia de trabalho. Mas os olhos eram atentos, inteligentes, bondosos. Oi, primo, ela disse. Oi, Lourdes, obrigado por vir. Cadê a criança? Tá aqui. Entra. Ela entrou. Viu Maria Clara encolhida no canto do sofá. Os dois se olharam, a assistente social experiente e a menina assustada. Lourdes tirou os óculos, limpou com a blusa, colocou de volta. Então, sentou na cadeira em frente ao sofá. Não muito perto, não invasiva, mas presente. Oi, ela disse suave. Meu nome é Lourdes, qual é o seu? Maria Clara olhou para mim, assenti com a cabeça. Maria Clara, ela respondeu baixinho. Prazer, Maria Clara. O Tião me ligou dizendo que você precisa de ajuda. Quer me contar o que aconteceu? E então, devagar, com a voz tremendo, parando várias vezes, Maria Clara contou. Contou tudo. Maria Clara falou por mais de 1 hora. Lourdes não interrompeu nem uma vez. Só ficou ali, sentada na cadeira velha da sala, as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos na menina. De vez em quando anotava algo num caderninho pequeno que tinha tirado da bolsa. Mas principalmente escutava. Escutava de verdade, do jeito que pouca gente sabe escutar. A menina contou sobre a mãe, que trabalhava de empregada doméstica e voltava tarde. Contou sobre o Valdir, que apareceu 2 anos atrás, com seu emprego na prefeitura, suas roupas boas, suas promessas de uma vida melhor. Contou sobre os primeiros meses, quando ele ainda fingia ser gente decente. E contou sobre quando a máscara caiu. As palavras saíam entrecortadas, entre lágrimas e pausas longas. Ela olhava para baixo enquanto falava, as mãos apertando a barra da camiseta grande demais. Eu fiquei em pé, encostado na parede, sentindo uma raiva crescer dentro do peito a cada frase. Uma raiva antiga e profunda contra homens que usam força e medo contra quem não pode se defender. Lourdes deixou ela falar tudo. Não pediu detalhes gráficos, não fez perguntas invasivas. Só confirmava, de vez em quando, entendo, continue, você está sendo muito corajosa.
Quando Maria Clara contou sobre a fuga, sobre pular a janela no meio da noite, sobre andar dias sem rumo, bebendo água de rio e comendo o que encontrava, a voz dela estava quase sumindo. E quando chegou na parte do poço, na queda, no desespero de estar afundando naquela água podre, achando que ia morrer ali, ela finalmente desabou. Chorou. Chorou de um jeito que partia o coração. Não era choro de criança. Era choro de alguém que tinha segurado dor demais por tempo demais e finalmente tinha um lugar seguro para deixar sair. Lourdes se levantou. Foi até o sofá e sentou ao lado dela. Não abraçou. Sabia que abraço de estranho pode ser gatilho, mas colocou a mão no espaço entre elas, na almofada do sofá, oferecendo. Maria Clara olhou para a mão estendida e, depois de hesitar, colocou a dela em cima. Você é a pessoa mais corajosa que conheci em muito tempo, Lourdes disse suavemente. E quero que você saiba uma coisa. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Nada. Você entendeu? Nada. Maria Clara soluçou e assentiu. O que o Valdir fez é crime. Crime grave. E o que sua mãe fez, não acreditar em você, não te proteger, também é grave. Negligência. Omissão. Ela tinha a obrigação legal e moral de te proteger e falhou. Mas você não falhou. Você sobreviveu. Você lutou. Você está aqui. Mas e agora? Maria Clara perguntou entre soluços. O que vai acontecer comigo? Lourdes respirou fundo. Olhou para mim, depois de volta para a menina. Agora a gente precisa fazer as coisas direito, ela disse. Pela lei, eu deveria te levar hoje. Te colocar num abrigo temporário enquanto investigam a denúncia e decidem o que fazer. Mas... o mas ficou pendurado no ar. Mas o quê? Pressionei. Mas eu conheço os abrigos daqui. Estão superlotados. Tem 30, 40 crianças para 2, 3 cuidadores. Não é lugar seguro. Não é lugar onde você vai se recuperar do trauma que passou. Então, o que você sugere? Perguntei. Lourdes tirou os óculos, esfregou os olhos cansados, colocou de volta. Sugiro que a gente faça algo não exatamente ortodoxo, ela disse, mas que é o melhor para o bem-estar da Maria Clara. Que seria? Ela fica aqui, com você, temporariamente. Senti meu coração pular. Mas é permitido? Perguntei. Se fizermos direito, sim. Vou registrar você como guardião temporário. É um processo que normalmente demora, mas conheço a juíza. Posso acelerar, principalmente com a história da Maria Clara. Principalmente considerando que você já a salvou literalmente de morrer afogada. Mas ele não é meu parente, Maria Clara disse. Nem me conhecia antes de ontem. Não, mas ele te acolheu quando você precisava. E isso conta muito. E, francamente, Lourdes olhou ao redor da sala simples, mas limpa. Esse lugar parece mais seguro e mais acolhedor que qualquer abrigo que conheço. O que eu preciso fazer? Perguntei. Primeiro, amanhã de manhã a gente vai na delegacia. Vai fazer o boletim de ocorrência. Maria Clara vai prestar depoimento. Ela olhou para a menina. Vai ser difícil, mas é necessário. Depois vamos no fórum. Eu entro com o pedido de guarda temporária emergencial. Com sorte, conseguimos deferir ainda amanhã. E a mãe dela? Perguntei. Ela não vai ter que ser avisada? Vai, é direito dela. Mas, considerando que ela não registrou desaparecimento, que há denúncia grave de negligência e omissão, duvido muito que ela vá contestar a guarda. Provavelmente vai até ficar aliviada de não ter que lidar com a situação. O cinismo na voz de Lourdes era palpável. Ela tinha visto muitas mães assim. Mães que escolhiam homem em vez de filho, que escolhiam conforto em vez de consciência. E o Valdir? Maria Clara perguntou, a voz tremendo. Ele vai vir atrás de mim? Não se eu puder evitar, Lourdes respondeu com firmeza. Assim que fizermos o BO, ele vai ser investigado. E tenho certeza que vamos,
Encontrarmos provas suficientes, ele vai ser preso. E mesmo que saia sob fiança, vai ter medida protetiva. Não vai poder chegar perto de você. Se chegar, volta para a cadeia na hora. Mas e se ele vier antes? Antes da polícia prender? Por isso você fica aqui, Lourdes disse, longe de Santa Rita. Ninguém além de mim, do Tião e da delegacia vai saber onde você está. E essa fazenda, ela olhou para mim, fica no meio do nada, certo? 50 quilômetros da cidade mais próxima, confirmei. E mais uns 20 da estrada principal. Perfeito. Enquanto o processo corre, Maria Clara fica aqui, segura, escondida. Por quanto tempo? A menina perguntou. Não sei. Alguns meses, talvez. Depende de quanto tempo leva a investigação, o processo, tudo. Mas durante esse tempo, Lourdes segurou a mão dela com mais firmeza. Você vai estar segura. Vai ter comida, teto e alguém que se importa de verdade com você. Maria Clara olhou para mim. Eu assenti. Eu vou cuidar bem dela, prometi. Pode deixar. Sei que vai, Lourdes disse. Conheço você, Tião. Sei que tipo de homem você é. Joana tinha sorte de te ter. E agora, Maria Clara também tem. O nome da Joana na conversa me pegou desprevenido. Senti um aperto no peito, mas não era só dor dessa vez. Era algo mais. Como se, de alguma forma, isso tudo fizesse sentido. Como se fosse o que a Joana quereria. A casa cheia de novo, a solidão vencida, uma criança tendo a chance que nós nunca tivemos. Tem uma coisa, Lourdes disse, o tom ficando mais sério. Tião, você vai ter que fazer algumas mudanças. Que tipo de mudanças? A casa vai precisar ser inspecionada. Nada muito complicado, mas precisa estar em ordem. Também vai precisar matricular Maria Clara numa escola. Escola? Maria Clara arregalou os olhos. É lei, Lourdes explicou. Criança em idade escolar precisa estar matriculada. Não podemos fugir disso. Mas todo mundo vai saber que eu estou aqui. Maria Clara disse com medo na voz. Não necessariamente. Vamos matricular você com nome social, se quiser. E na escola da cidade mais próxima daqui. Não em Santa Rita. Ninguém vai te reconhecer. E vou deixar claro na escola que sua situação é delicada, que tem sigilo envolvido. E se mesmo assim, então a gente lida com isso, Lourdes disse firme. Mas não vai acontecer. Confia em mim. Maria Clara não parecia muito convencida, mas assentiu. Tem outra coisa, Lourdes continuou, olhando para mim. Você vai precisar de ajuda. Cuidar de uma menina de 12 anos sozinho, manter a fazenda, tudo isso. É muito trabalho. Especialmente considerando que ela vai precisar de apoio emocional, de terapia provavelmente. Terapia? Perguntei. Depois do que ela passou, com certeza, traumas assim não se curam sozinhos, precisa de profissional. Vou arranjar alguém bom, que pode vir aqui mesmo, se necessário. Quanto vai custar tudo isso? Perguntei, já calculando mentalmente as finanças apertadas da fazenda. A terapia, se conseguirmos pelo SUS, é gratuita. O resto, bem, não é barato criar uma criança. Mas existem programas. Bolsa Família, por exemplo. Podemos solicitar ajuda. Não quero ser peso, Maria Clara disse baixinho. Você não é peso, eu disse imediatamente. Nunca diga isso de novo. Mas, nada de mas. Vamos dar um jeito. Sempre demos. Lourdes sorriu. Foi um sorriso cansado, mas genuíno. Vocês vão ficar bem, ela disse. Não vai ser fácil. Vai ter burocracia, vai ter desafios, vai ter dias difíceis. Mas vocês vão ficar bem. Ela se levantou, ajeitando a roupa amassada. Preciso ir. Amanhã é dia longo. Tião, passa aqui na cidade às 7 da manhã. Vamos direto para a delegacia. Quanto mais cedo começarmos, melhor. 7 da manhã, confirmei. Estaremos lá. Maria Clara. Lourdes se virou para a menina. Sei que é assustador.
Sei que parece que sua vida virou de cabeça para baixo, mas você fez a coisa mais difícil já. Você sobreviveu, você fugiu, você pediu ajuda. O resto, o resto a gente resolve junto. Combinado. Maria Clara assentiu, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Combinado. Lourdes pegou a bolsa, foi até a porta, parou, virou-se de volta. Tião, uma coisa. Não deixa ela sozinha, nem por um segundo. Não sabemos o que ela pode estar pensando. O risco de... Bem, você entende. Entendi. O risco de suicídio, de uma criança que passou por tanto decidir que não vale a pena continuar. Não vou deixar, prometi. Pode deixar. Lourdes acenou e saiu. Ouvi o carro dela ligando, o som do motor se afastando, o silêncio voltando. Fechei a porta e me virei. Maria Clara estava ainda sentada no sofá, olhando para as próprias mãos. E agora? Ela perguntou. Agora, eu disse, indo sentar ao lado dela. A gente respira, a gente descansa, e amanhã a gente enfrenta o que vier. Você tem certeza? Certeza que quer fazer isso? Me deixar ficar? Olhei para ela, para o rosto pequeno, para os olhos cansados, para os ombros curvados de quem carregou peso demais por tempo demais. Tenho, respondi, mais certeza do que tive de qualquer coisa nos últimos 5 anos. Por quê? A pergunta que ela já tinha feito antes. Mas agora, depois de tudo, a resposta era mais clara. Porque essa casa estava morta, eu disse honestamente. Morta desde que a Joana se foi. E eu estava morto junto, só ainda respirava. Mas não vivia. E então você apareceu, caiu naquele poço, gritou por socorro. E quando desci para te salvar, quando subi de volta, quando trouxe você para cá, pela primeira vez em 5 anos, eu senti alguma coisa. Senti que tinha propósito, que tinha razão para acordar no dia seguinte. Então, não é você que está fazendo o favor ficando aqui. Sou eu que estou fazendo o favor aceitando que você fique. Ela me olhou, processando as palavras. Então, devagar, muito devagar, ela se inclinou para o lado e encostou a cabeça no meu ombro. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Tinha medo de me mexer e quebrar o momento. Medo de assustar ela, medo de fazer algo errado. Mas então, ela sussurrou. Obrigada por me salvar. E eu respondi, a voz embargada. Obrigada por me salvar também. Ficamos assim por um tempo. A televisão ainda estava ligada, passando algum programa sem sentido. O ventilador continuava girando, rangendo. Lá fora, as cigarras cantavam sua canção noturna. E dentro da casa, 2 sobreviventes descansavam. Um velho que tinha perdido a razão de viver. Uma criança que tinha perdido a inocência. Ambos se encontrando no momento exato em que mais precisavam. Não era uma história perfeita, não era um final de conto de fadas. Ainda tinha muita dor pela frente, muito trauma para processar, muita burocracia para enfrentar, muito medo para vencer. Mas era um começo, um recomeço, e às vezes, no meio do cerrado silencioso, num poço de desespero e solidão, 2 gritos de socorro se encontram e viram um só. E desse grito nasce não mais desespero, mas esperança. A esperança de que mesmo nas profundezas mais escuras, mesmo quando a água sobe e a força falta, sempre há chance de alguém estender a mão. E quando essa mão é segurada, quando um puxa o outro, quando 2 solitários decidem enfrentar o mundo juntos, aí sim a vida recomeça. Olhei pela janela. O fantasma pastava tranquilo no cercado. As estrelas brilhavam intensas no céu sem poluição. A lua nova começava a surgir no horizonte. E pela primeira vez em 5 anos, não senti medo da noite que chegava. Porque agora, dentro dessas paredes velhas, tinha vida de novo, tinha futuro, tinha família.